Fala galera, hoje eu vou conseguir trazer para vocês pelo menos um pouquinho do conteúdo de Edmund Husserl. Não acredito que isso seja uma porta de entrada, até porque o conteúdo do livro que eu antes mencionei aqui no canal já tem, né, um corpo muito bem estruturado com vários assuntos, né? Então não é somente um assunto. Nas investigações lógicas, né, que inclusive só mostrando para vocês novamente é este livro muito extenso, né, do Edmund Husserl, que não foi traduzido integralmente, é somente a sexta investigação lógica que ela foi traduzida ali de fato, né? Então, com isso a gente consegue perceber que o conteúdo que está sendo apresentado ali de Edmund Husserl, ele tem um certo risco, né, para o sistema acadêmico, e é exatamente por isso que ele não foi totalmente traduzido. Essa é a conclusão, né, que eu chego. Afinal de contas, pode se traduzir também do próprio espanhol. Eu sei que não fica algo totalmente coeso e vai precisar-se, né, fazer todas essas referenciações com o texto na sua língua original, mas poderia ter sido realizado, né? Afinal de contas, é uma obra-prima e ela merece, né, a sua devida atenção, dado o porte, né, do filósofo que era Edmund Husserl e o tanto de coisas que ele trouxera ali dentro dessas investigações lógicas, né? Então, o que que eu posso dizer para vocês é que as investigações lógicas, elas vão tratar de vários aspectos, mas principalmente toda essa essa análise mais crítica do sistema acadêmico científico que estava sendo instituído na época, principalmente ali com o início das escolas de psicologia sendo inseridas ali também, criando vários cenários internos com suas próprias experimentações laboratoriais ali, né? Então a psicologia ela começou a aflorar de um modo em que as pessoas elas estavam carecendo ali de um método para essa investigação, onde a própria lógica embutida no processo, né? Então por isso que são investigações lógicas, ele está se colocando ali dentro dos paradigmas da própria época, ou dentro da própria lógica da época, para realizar uma investigação. E essa investigação ela foi tão crítica que provavelmente ali, tanto na introdução quanto no, quanto na introdução, quanto nas primeiras investigações ali que são realizadas no livro, é claro que há uma crítica muito severa, né? É uma crítica muito severa ao sistema que estava sendo estabelecido naquele momento, principalmente sob o nome de psicologismo, né? Então, esse ismo dentro das questões psicológicas, do estudo, né? Da própria psique, que é considerada alma, mas na verdade tem muito mais a ver com os aspectos da mentalidade, né? Então, da mentalidade humana. É um estudo da mentalidade humana dentro de um paradigma que antes era considerado almático, mas depois começou a se tornar meio mecânico, né? Então essa mecanicidade deu o ismo, né, para a psicologia. É exatamente esse critério, né? Então ele vai fazer uma distinção muito importante em um momento preciso que eu selecionei aqui para vocês do texto, que é na quinta investigação. Essa investigação não está traduzida, então isso significa que eu estou trazendo um conteúdo de certo modo inédito. É claro que essa tradução ela foi feita mais ou menos de última hora em cima do próprio espanhol, né? Então eu não vou conseguir ali extrair totalmente, né, o seu sentido filosófico dentro do texto original, mas eu conheço algumas palavras do texto original. Então eu posso dizer ali que, estando em francês ou alemão, que são duas línguas muito próximas ali, para se ter um sentido do próprio texto integral do Edmundo Russo, a gente já vai conseguir pegar alguns radicais importantes para a filosofia, né? Principalmente um que depois eu vou destacar, que ele está considerado como vivência no espanhol e traduzindo fica experiência, só que isso seria uma tradução específica para uma das conotações de consciência que ele vai entregar para nós, e não para a outra. Então, fazer uma tradução assim trocando esses termos é meio perigoso em alguns momentos. É por isso que eu trouxe uma tradução livre aqui para vocês, né? Primeiro eu vou mostrar somente rapidinho essa imagem, que é a imagem do próprio livro aqui de dentro, né? Para ler o título para vocês desse primeiro capítulo. Então, é o primeiro capítulo da quinta investigação de Edmundo Husserl do livro Investigações Lógicas.
Ele é dividido em várias secções, né? Como vocês viram, é um livro muito extenso e as investigações elas vão passar por toda uma linha dentro do sistema acadêmico, investigando cada ponto, principalmente a percepção que as pessoas têm do fenômeno e da consciência. Então, ele vai fazer a análise de alguns autores como David Hume, Immanuel Kant e tutti quanti, né? Então, muitas coisas ele vai analisar dentro desse contexto para saber se as pessoas estão vendo a perspectiva correta, seja do aspecto da psicologia, do aspecto do eu, da consciência. Então, ele vai querer analisar isso já na quinta investigação. Ele vai dando tons finais, acrescentando fenomenologia dentro dessa percepção, dessa análise que seria o eu, né? E aí ele vai pegar a palavra consciência para dar uma analisada se as pessoas estão tratando essa palavra da maneira correta. Então, ele faz uma divisão. Essa divisão é a consciência real e a consciência como ela é vista na tratativa psicológica, né, desse psicologismo academicista que é instaurado a partir do fim do século XIX, ali, né? Então, final dos anos 1800, né, 1880, 90, o início da psicologia acadêmica. Então, começaram a ver a consciência como uma coisa levemente distinta, né? Então, ele faz essa distinção no título do capítulo. Vamos dar uma olhada, né? Vamos ler aqui em português, apesar de estar em espanhol. A consciência como consistência fenomenológica do eu e a consciência como percepção interna. Então, tem duas consciências, né? Uma na visão do psicologismo e outra na visão ali integral, na visão que ele quer trazer, né? Então, a consciência como uma consistência fenomenológica do eu, então, como o eu atravessando o fenômeno, tendo essa consistência da sua própria linha de vontade, isso seria consciência na visão ali da perspectiva, inclusive da própria fenomenologia que ele está trazendo para nós. Agora tem uma outra visão de consciência que seria a consciência como percepção interna. Então essa percepção interna é uma quase como se fosse uma autoimagem, né? Que depois é muito aprimorado num solipsismo, ou seja, que só o que existe dentro da sua cabeça é o que seria expresso para a realidade, né? Então só você tem valor, ou só os seus pensamentos, sentimentos e emoções é que têm um valor real, né? Criando assim um solipsismo, ou seja, encapsulando o ser dentro da sua própria mentalidade. Isso vai ser tratado ali em certo ponto do próprio psicologismo, né? Para fazer as massas terem problemas na concepção da própria realidade. Então, essa consciência como percepção interna apenas e somente ela traz alguns danos na visão total da realidade, né? Então, precisa-se ter uma ideia do que é o fenômeno. O fenômeno é o que está acontecendo nos arredores, né? Então, tudo que está acontecendo ele tem uma significação, um sentido também. É claro que vai ter uma significação, um sentido atravessando, né, o funil da própria consciência, né? Então, o funil da consciência individual. Mas vamos dar uma olhada. Esse primeiro parágrafo também, um pouquinho abaixo ali do título, se vocês conseguirem ver, está falando aqui da multivocidade, né? Do termo consciência. Então, a multivocidade seria o contrário de univocidade, né? Então, o que é unívoco, na verdade, seria o que é multívoco. Então, o que que é multívoco? Vocus, né? Vem de fala ou de voz, então que tem significado. Então, multívoco aqui tem muitos significados. Então, os muitos significados do termo consciência. Vamos dar uma analisada aqui, que já tem a tradução numa imagem mais facilmente legível aqui para nós, né? Então, essa primeira partezinha que já começa com o início desse parágrafo aqui, eu vou ler somente essa página, então somente essa página já tem muito conteúdo aqui para a gente tratar. Ele fala assim para nós: em psicologia fala-se muito sobre a consciência, os conteúdos da consciência e as vivências da consciência. Geralmente, abre parênteses, né? Geralmente falamos pura e simplesmente dos conteúdos e das experiências. Então, essa experiências que está aqui entre apóstrofos, né? Eu não coloquei entre parênteses, porque isso daqui já é um grande parênteses. Essa experiência foi uma segunda tradução que eu coloquei porque ela está sendo referenciada para o eu psíquico, né? Então ela pode ser traduzida dessa maneira, como uma experiência, não como vivência. Vivência é a completude, isso dentro do próprio fenômeno da consciência, né? Então, relendo aqui,
falando-se, né, sobre essa consciência, os conteúdos e as vivências da consciência, né? Eles estão falando mais ou menos disso, mas no termo de experiência, ou seja, como se fosse um dado, né, encapsulado e colocado ali, morto por si só, porque ele está totalmente enquadrado dentro das vias que queriam ser, identificadas, né? Então é como você querer somente identificar a cor de uma imagem. Então, se você tiver cores diferenciadas naquela imagem, você não vai observar, porque você está observando pelo espectro de cor, por exemplo, vermelho. Então, isso faz com que algumas eliminações ocorram dentro da percepção total da consciência, né? Ou seja, se você somente grava as experiências por frames, isso faz com que essa ligadura da experiência, né, a parte vital que infla a própria experiência, que é a própria vivência, ela se perca. Então, ele fala assim, né, continuando depois do parênteses, principalmente quando se trata da distinção entre fenômenos psíquicos e físicos. Então, o que está acontecendo na mentalidade das pessoas é muito diferente do que está sendo experienciado na exterioridade, né? Então, o fenômeno integrado na realidade. Ele fala assim: termos utilizados para designar fenômenos que pertencem respectivamente à esfera da psicologia e à das ciências físicas. Então, por exemplo, a psicologia trata de, como eu disse aqui, a qualia, né? Então, uma cor é uma qualia para dentro da consciência, ela intui isso de uma maneira que não é exatamente quantitativa, mas quando você está na física clássica, você está vendo ali o corpo se movendo, né? Então, esse motus do corpo, ou seja, esse movimento do corpo, ele é conectado a um aspecto quantitativo. Você sabe que ele está exercendo ali uma progressão, uma sequenciação no espaço. Então, de acordo com o tempo de aceleração ali, ele tem um deslocamento de massa pela força. Então, todo esse conceito ali meio quantitativo, ele é uma outra percepção, né, que pode ser adquirida a partir da análise do fenômeno, que é o que ele está trazendo para nós. Então, são duas esferas distintas. Ele fala assim: o problema que nos foi proposto. Então, qual que seria esse problema? Definir o conceito de ato psíquico segundo sua essência fenomenológica tem uma ligação muito estreita com a desta distinção, né? E qual é essa distinção? Este conceito, ele diz aqui, nasceu justamente neste campo com o objetivo de delimitar o domínio da psicologia. Então, esse segundo conceito, né, de eu somente como uma autoimagem, ele surgiu para que não se atravessasse muito ali, causando até um aspecto de transcendência dentro das análises do fenômeno. Isso daí, em que sentido vai ser utilizado, né? Até na interferência da vitalidade do ser perante o fenômeno, né? Então, quando você intui um sentido mais aprimorado da realidade, você consegue também determinar, né, objetivos mais sublimes, mais grandiosos, né? Isso faz com que, obviamente, você mobilize uma maior movimentação de intencionalidade, né? Então, as suas intenções elas acabam sendo mais fortes, mais emergentes dentro do aspecto da própria realidade como um todo. Isso vai fazendo com que haja um desbalanceamento dentro do nível de controle, né? Então, o controle não pode ser exercido de fora do sistema. E é exatamente isso que o sistema acadêmico naquele momento estava pensando, né? Ele fala assim, a gente não pode realizar ali uma completa determinar uma completa autonomia do ser, né, a transcendência do próprio eu como um agente da realidade, ou como uma consciência ligada ali a aspectos divinos, mas a partir da própria vivência que emplaca no fenômeno. Então, como vai se mover quais são as decisões que vão realizar ali naquele fenômeno? Então, isso seria essencial para que tivesse ali um desdobramento da consciência, né? Então, para que o ser entendesse, intuísse, até mesmo as coisas que o Husserl está falando aqui no texto. Mas geralmente não ocorre. E isso é por conta desse fechamento, desse estreitamento que está sendo realizado ali pelo academicismo. E essas análises são ponderadas com relação a isso, né? Aí ele fala assim, ora, seguindo ainda, né? Ora, há um conceito de consciência que pode ser justificadamente utilizado para realizar essa delimitação de maneira correta. E há outro que é dado pela definição do conceito de ato psíquico. Então,
também ainda está aqui nessa distinção, né? Um, ele pode ser utilizado de maneira correta e o outro foi criado ali mais para fazer uma conceituação do que seria um ato psíquico. Então, o que você imagina, o que você observa, ou qual que é a imagem que está sendo extraída daquele fenômeno em vários parâmetros diferentes, né? Então você pode registrar, por exemplo, várias propriedades daquele fenômeno. Isso daí não vai significar que o fenômeno está novamente se desembrulhando dentro da sua consciência. Não, mas você tem os dados específicos daquele fenômeno. Então isso seria uma designação mais ou menos da autoimagem dessa consciência que é associado num sistema do psicologismo posterior ali ao final do século XIX, né? E aí ele finaliza dizendo nessa parte: de qualquer forma, é necessário distinguir vários conceitos que, na verdade, estão relacionados e, portanto, fáceis de confundir, né? Então ele está trazendo todo esse conceito bem complicado aqui, porque já é difícil, né, de encarar tudo que estava sendo deixado misturado. Imagina ainda se ele não tivesse colocado para nós essas conceituações, né? Muitas pessoas provavelmente não teriam algumas pinceladas essenciais para desenvolver também suas grandes obras. Eu mesmo me coloco numa posição onde eu espero ler coisas grandiosas de Edmund Husserl, porque ele já traz para nós essas reflexões mais acertadas, tanto sobre os paradigmas científicos de outrora, quanto da própria realidade que a gente está experienciando nesse momento que foi, de certo modo, até profetizada, né? Porque isso é um caminho sem fim, né? Então, o esvaziamento da consciência a partir de conceitos, como eu já disse anteriormente, pragmáticos, hedonistas, nihilistas e outros istas, eles são naturalmente assintóticos, tanto quanto a busca da verdade, né? Então, os dois, eles são assintóticos. É exatamente essa divisão de termos que ele está fazendo para nós. A consciência como algo visto, de certo modo, pelo psicologismo, pelas análises mais rasas e mais superficiais do que seria verdadeiramente a consciência. Como a gente usa no cotidiano, por exemplo, a palavra consciência, tipo, você não tem consciência dos seus atos, né? Então, essa frase ela pode ser utilizada mais ou menos como uma representação do que a gente vê ser a consciência, né? Tipo, consciência é uma luz moral que fica ali em cima. Agora também tem a outra visibilidade, né? Então, na verdade, não só essa utilização, mas várias, né? Várias que a gente, né, eventualmente coloca. E também tem as outras significações mais profundas que realmente estão fazendo essa ligadura. E essa ligadura da consciência com vários outros termos muito importantes para a filosofia, como duração, fenômeno, presente, memória. Todas essas coisas elas são muito, muito importantes, né? Entender o fundamento, o referente verdadeiro de cada um desses substantivos, né? De cada uma dessas palavras que indicam coisas tão preciosas e profundas na nossa realidade, né? O Husserl está trazendo para nós muito mais do que isso, né? Se eu puder dizer aí. E eu até queria colocar para nós também aqui, para vocês, né, no caso, essa os três conceitos de consciência, mas eu acho que isso daqui vai ter que esperar para um próximo vídeo, porque esse daqui já ficou mais extenso do que eu gostaria. Então a gente vai analisar numa segunda parte ali, em um outro vídeo, e fiquem com essas reflexões neste momento. Então a gente já tem a nossa pergunta respondida, né? Por que realmente não traduziram russo? Eu acredito que foi porque não há um interesse, né, em revelar essas investigações que vão criticar, de certo modo, o sistema acadêmico que não é só atual, ele é atual desde aquela época, né? Então, desde aquela época ele vem mantendo esse mesmo modus operandi, né? Então, é um modus operandi de certo modo raso, mas ele é feito para proteger o próprio sistema, né? O sistema de evoluir a sua dinâmica e criar pessoas que de dentro do próprio sistema acabem fazendo com que ele se despedace, né? Então, esse sistema ele esvazia mais ou menos ali os conceitos para não entregar os referentes, né? Então são símbolos vazios que são entregues ali, mas os referentes mesmo, as coisas da própria realidade que a gente deveria entender e inteligir, isso daí ficou muito ausente, né, nos sistemas científicos atuais, inclusive a própria física quântica as coisas estão indo de mal a pior, porque quanto mais a tecnologia avança, menos entendimento se tem sobre o que está avançando. E isso é essencialmente perigoso, além de ser uma grande falta de investimento intelectual, né? Então,
Fiquem com essas reflexões aí das investigações lógicas e depois eu trago um pouquinho mais para vocês de Edmund Husserl. Então, até mais, galera.